Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que discute hoje a perícia do INSS. O Marcos, em Chapecó, lá no oeste de Santa Catarina, está dizendo que tem um monte de gente encostada pelo INSS e vai ver o cidadão tá jogando bocha, jogando bola, e os brasileiros estão sendo feitos de palhaços, de bobos, está dizendo aqui o Marcos. Tem esse público também ou não? Assim, ó, nós podemos ter a incidência de pessoas que estão em benefício e que tenham conseguido burlar de alguma forma a perícia médica, mas nós temos que entender também que uma pessoa, quando ela está incapaz para o trabalho, ela não é obrigada a ficar em cima de uma cama e o tempo todo de repouso, sabe? As pessoas podem ir e vir, elas podem sair, elas podem ter momentos de lazer, sim, porque tem situações que a pessoa não está impedida de fazer todos os atos da sua vida diária, de fazer todas as suas atividades. Nas doenças mentais isso é muito comum, né? De repente, parece que o cidadão está afastado por depressão, não significa que tem que estar 24 horas por dia embaixo das cobertas. Embaixo das cobertas, medicado. Exatamente. Às vezes é até recomendado pelo médico que ele tenha que ele lazer, saia, que ele saia, que ele vá na praia. Exatamente, que então, ele muita gente um não pouco consegue... da vida em sociedade para poder melhorar o estado clínico. As pessoas às vezes criticam isso, mas é preciso saber qual é a situação real daquela pessoa. Não é? Porque a gente pode ter, eventualmente, sim, algum tipo de doença que a pessoa esteja bem fisicamente, que ela possa caminhar, que ela possa ir à praia, que ela possa o problema é que justamente o malandro, o vigarista, agora, o 171, que acaba manchando a imagem dos demais. Tem pessoas que conseguem driblar a nossa perícia médica ainda, por mais rigorosa que ela seja, isso pode acontecer. O que a gente faz? Quando a gente recebe denúncia, nós apuramos, nós chamamos, em geral, a pessoa que está sendo denunciada e vamos fazer uma reavaliação. Não é? Mas sempre correlacionando a doença que ela tem com o trabalho que ela realiza. E é importante que as pessoas saibam de que a incapacidade para o trabalho não significa incapacidade total para todos os atos da vida da pessoa. Aqui o Felipe Ferrari, no Twitter, diz que esgotar a via administrativa do INSS é igual ao segurado morrendo de fome. Porque demora, imagino que ele está criticando isso. É o que eu acho, assim, o pedido de reconsideração de prorrogação não demora tanto, realmente é um mecanismo bem útil. Agora, muitas vezes o recurso para a junta de recurso, esse sim já demora um pouco mais, daí vale a pena recorrer à justiça, né? Porque o prazo vai dar mais ou menos a mesma coisa, Exatamente. né? Sim, aquilo que a Gisele estava comentando há pouco aqui, o seguinte, Dolores, no centro, a alta programada facilita a marcação de perícias? E a prorrogação? O que é alta programada? Hein? Alta programada é quando o médico já, no momento que ele defere, ele indica pelo médico perito do INSS, que ele indica pelo deferimento de um benefício, ele já programa mais ou menos quando que aquele segurado estaria apto a retornar ao trabalho. Sim. Mas o prognóstico então de ele tempo diz assim, eu prevejo que esse afastamento tem que durar pelo menos 30, 60, 90, um ano, quanto 30, 60, 90 dias ou um ano, para que aquele segurado possa se recuperar e ele prevê que naquela data ele vai estar apto a voltar a trabalhar. Então, quando a pessoa não está apta, ela pode pedir, pede uma antes de acabar o prazo, ela tem, nos últimos 15 dias, o tempo para poder pedir a prorrogação. A prorrogação estende o pagamento do benefício até a data da nova perícia, que pode demorar, por exemplo, 30 dias. Sim. Então, ele recebe esses 30 dias até a nova perícia. Daí, se a perícia identificar que ele está apto para o trabalho, o benefício cessa na data da nova perícia e não naquela data que foi inicialmente programada. Perfeito. Né? Então, o que havia antes é que a pessoa tinha que marcar uma nova perícia para saber se ia ter alta ou não. E agora o médico antecipa um prognóstico da alta. Isso, exatamente. Mais ou menos Facilita um pouco, até para a parte administrativa do INSS, porque às vezes você tinha o próprio segurado concordando com a capacidade para o trabalho e ele tinha que voltar à agência para poder encerrar o benefício. Sim, né? e só a partir da alta é que a empresa pode recebê-lo. Então, isso... aqueles casos mais simples que eu comentava antes... rápidos, né? Que eram perícias novas desnecessárias, então, que acabam... esse resolve muito facilmente. O problema são realmente os casos, os crônicos, que daí esses sim, eles vão e voltam, E também um problema que existe é que
a lei não prevê no INSS um prazo de duração máxima para o auxílio-doença. Então, não pode, o segurado está há 5 anos de auxílio-doença, automaticamente é aposentado por invalidez. Não, não existe essa previsão. Então, às vezes, essa prorrogação indefinida do auxílio-doença, que é um benefício que é pago normalmente com valor um pouquinho maior do que a aposentadoria por invalidez, e que tem uma revisão de perícia mais periódica, com mais vezes, isso acaba também prejudicando e criando alguns problemas para o segurado, né? Sim, só uma dúvida aqui, o auxílio-doença é aquele que é para tratamento de uma doença, mas para um prazo aquele que vai determinado, aquele que vai voltar. Teoricamente. A aposentadoria por invalidez é quando a invalidez é permanente. Tá, então, perfeito. a aposentadoria por invalidez, a lei prevê que a cada 2 anos o segurado teria que voltar à agência para fazer uma reanálise do estado clínico, né? Nem sempre isso acontece, porque eles não têm pessoal para fazer isso. Essa revisão periódica. Agora, de qualquer forma... Mas só uma dúvida, mas isso não significa que tem gente que poderia ter voltado ao trabalho e está recebendo... Não, é muito pequeno o percentual. O índice é bem pequeno. É baixo, Por isso que às vezes não vale a pena... Nem fazer essa revisão. O desgaste do quadro de pessoal do INSS para fazer essas perícias. Então, o INSS não tem feito a cada 2 anos essa reavaliação. Só que o auxílio-doença é diferente, porque com a data programada, ele é obrigado a retornar ou a pedir a prorrogação ou a reconsideração, então o benefício cessou. E o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, se o INSS não chamar, o segurado não precisa, ele continua recebendo. Bom, aqui o Ayrton na Serraria, ele diz aqui, ele é forte, né, nas palavras, diz que é péssimo atendimento no INSS, está pedindo aumento para vocês, é porque a baixa remuneração dos médicos explica isso, está dizendo aqui o Ayrton na Serraria. O que mais? Acho que ele está desatualizado em relação aos salários dos... Agora eu queria ali dizer para ele que, então, por exemplo, dos 40.594 atendimentos, nós tivemos, como já foi referido aqui, pouquíssimas reclamações para a nossa ouvidoria. Então, se ele foi mal atendido, ele deve fazer contato com a ouvidoria, que nós temos toda a agência para poder melhorar. Identificar isso para nós melhorarmos o atendimento. E quando a gente generaliza e faz a crítica, o atendimento no INSS é péssimo, a gente não é como se não tivesse saída. E a gente quer melhorar. Entende? A gente está trabalhando para isso. O objetivo de melhor é exatamente isso. É a população começar a interagir cada vez mais com o INSS. Então, de melhorar o serviço. Mal atendido tal dia, em tal agência, por tal servidor. Pessoa, então, né? foi o servidor que me atendeu no balcão, ou foi o médico que me atendeu na perícia. Quem que atendeu mal? Foi o porteiro? Foi o segurança? Quem foi? Exatamente. Uma coisa que eu queria ressaltar é assim, como a grande maioria dos nossos servidores atende com cortesia e urbanidade, quando há uma crítica dessa, generalizando, aquelas pessoas que trabalham direitinho, que trabalham de maneira correta, que a maioria, né? Que a grande maioria, elas ficam muito chateadas, desestimuladas, porque... Então toda generalização acaba prejudicando os bons servidores. Perfeito. Bom, aqui o Pedro... E o serviço como um todo, né? Claro, o servidor feliz acaba atendendo melhor. Sim, e porque o objetivo da gente é garantir que o INSS faça a proteção, que é o seu papel constitucional, que a Previdência Social cumpra esse papel. Então, não é interesse nosso, do INSS, não é interesse do governo que essa política pública não funcione bem. Muito pelo contrário, nós queremos que ela funcione cada vez melhor. Então, se as pessoas puderem nos ajudar a melhorar, eu acho que vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para a Previdência Social. Pessoal, nós já estamos sobre a hora aqui. O Pedro no Santa Mônica, para fechar aqui, uma junta médica do HU, do Hospital Universitário, aqui da UFSC, atestou que um professor, segundo ele, da UFSC, não pode dar aula depois das 8 da noite. Pode isso? Pois é. Qual circunstância? Fobia noturna? Depende. Fobia noturna. Cada caso é um caso. Se a junta médica fez esse parecer, provavelmente ela tenha todo um conjunto de razões, né, para prever isso. E uma coisa que é interessante lembrar é que, no caso dos funcionários públicos, no HU deve ser funcionário público, se bem que lá também tem trabalhadores seletistas, né? Mas a junta do HU é de funcionários públicos que são do regime jurídico único dos servidores federais, que tem um enquadramento completamente diferente daqueles que o INSS atende. É completamente diferente a legislação, o enquadramento, o plano de benefícios funciona completamente diferente. Os benefícios disponíveis já são diferentes. Né? Então, não tem como você equiparar e querer tratar de forma... Então, pode, depende da situação. Pode ser uma situação real e pode ser uma situação forçada. Perfeito. Pessoal, antes do encerramento aqui, a gente sai do programa com a imagem do site do INSS. O telefone da ouvidoria é o 135, está aí o endereço na tela.
Muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Quem decide e tem opinião, assiste. Tchau!